Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer uma explicação sobre esse post que fiz anteriormente em relação ao sistema de governo. A doutrina classifica os sistemas de governo em presidencialismo e parlamentarismo. As provas costumam confundir os conceitos de sistemas de governo com formas de Estado, com formas de governo e com regimes de governo. Em outros posts eu vou falar um pouquinho melhor para vocês sobre esses outros conceitos, tá bom? Em relação ao presidencialismo, o que é que eu quero que vocês saibam? A primeira característica importante do presidencialismo é que o chefe de Estado é a mesma pessoa que exerce as funções do chefe de governo. Diferentemente do que acontece no parlamentarismo, em que o chefe de governo é o primeiro-ministro, no presidencialismo é o próprio presidente da República. Portanto, o poder executivo ele tem um grande poder de administrar as políticas públicas daquele país, serviços relacionados à economia, à educação, à saúde, à segurança. Isso passa invariavelmente pela decisão do chefe do poder executivo. Outra característica importante é o fato de que o presidente da República ele é eleito diretamente pelo voto popular, ao passo que no parlamentarismo o cidadão ele vota nos parlamentares e este, por sua vez, irá escolher o primeiro-ministro. Portanto, a eleição do chefe de governo, daquele que vai gerir as políticas públicas, ela é indireta e não diretamente como acontece no presidencialismo, tá certo? Uma outra característica bem importante também é em relação à estabilidade do chefe de governo, do chefe de Estado no presidencialismo. Essa estabilidade ela é muito mais forte, de sorte que a destituição do presidente da República ele só pode acontecer em situações muito excepcionais, previstas na Constituição, que no Brasil são nos casos de crime comum praticado no exercício da função de presidente da República e que tem a ver naturalmente com essa função, e de crimes de responsabilidade. Lembrando a vocês que a Constituição, no artigo 84, traz uma imunidade formal ao presidente da República, de modo que ele não será julgado, processado e julgado por crimes comuns praticados antes do exercício da sua função. Tá certo? Em relação aos crimes comuns, a competência para julgar é do Supremo Tribunal Federal, cabendo apenas à Câmara dos Deputados autorizar o recebimento da denúncia, e nos crimes de responsabilidade caberá à Câmara dos Deputados a análise preliminar também do recebimento dessa denúncia, mas caberá ao Senado Federal proceder ao julgamento. No caso de crime de responsabilidade, lembrem-se vocês do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em relação aos crimes comuns do presidente da República, lembrem-se vocês o caso do Michel Temer, que foi denunciado pelo antigo Procurador-Geral da República. Ok? Uma informação importante é em relação ao que muito se fala atualmente de presidencialismo de coalizão. O que seria isso? É bem verdade que muitas matérias que são tratadas pelo chefe do Poder Executivo, elas precisam de aprovação do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Portanto, para que o Poder Executivo ele consiga administrar, ele consiga gerir o país, aprovar suas políticas, é necessário que ele tenha uma base, uma sustentação muito sólida no Congresso Nacional. E para que ele consiga essa sustentação, fala-se muito nesse presidencialismo de coalizão. Acontece que esse presidencialismo de coalizão tem sido muito deturpado por parlamentares, pela política em geral, como se tem criticado. E aí gera uma troca de favores, ou seja, os parlamentares, ao invés de votarem determinadas matérias de acordo com as suas convicções ou as convicções das suas bases políticas, elas votam aquelas matérias em troca de cargos públicos dentro do Poder Executivo, em troca de emendas parlamentares no orçamento federal. E por que esse grande interesse em obter alguns cargos de chefia em grandes órgãos do Poder Executivo Federal? Bom, isso porque esses cargos eles têm um grande poder.
seja porque esses cargos permitem que a administração pública contrate inúmeros serviços através de licitações, como serviços de limpeza, serviços de iluminação, serviços de segurança pública, serviços de prestação de serviços de computador, e isso invariavelmente pode, se feito de uma forma deturpada, levar a um superfaturamento de licitação e um pagamento por fora àquela pessoa que conseguiu aquele cargo público, né, aquele parlamentar, seja porque também eles podem colocar servidores públicos através de funções de confiança ou cargos de comissão, que, como vocês sabem, são aqueles cargos demissíveis e nomeados ad nunto, ou seja, discricionariamente, sem a necessidade de concurso público. Ok? Em relação às emendas parlamentares, só uma observação: como vocês sabem, o orçamento da União ele é dividido basicamente em despesas obrigatórias, que são aquelas despesas previstas na Constituição Federal, como, por exemplo, saúde e educação, cujos percentuais estão lá, mas há outras despesas que são discricionárias, ou seja, que não têm uma vinculação. O governo atual, inclusive, busca alterar essa norma constitucional para fazer com que as despesas deixem de ser vinculadas, por entender que cabe ao gestor decidir qual é a melhor destinação para determinado recurso. Mas, enfim, o que se existe hoje são essas despesas vinculadas e as despesas discricionárias. O parlamentar, durante a votação da lei orçamentária anual, ele pede a inclusão de uma emenda parlamentar no orçamento para a construção de uma ponte, por exemplo, de um hospital, de uma estrada lá no seu município, que é a sua base eleitoral. Então, fala-se que em troca dessas emendas parlamentares que destacam determinados valores para um determinado reduto eleitoral, também o governo, o poder executivo, consegue o voto desse parlamentar. É isso que se fala muito hoje, que se combate muito, mas é o cenário no Brasil. Em 93, nós passamos por um plebiscito, que foi uma revisão constitucional, em que decidimos se iríamos adotar a forma de governo monárquico ou republicano. Escolhemos a forma de governo republicano. Escolhemos também entre os sistemas de governo presidencialista e parlamentarista. Preferimos o presidencialismo. Portanto, podemos dizer que o Brasil hoje adota o sistema de governo presidencialista e a forma de Estado republicano. Logo, somos uma república presidencialista. Ok? Grande abraço.